ATL TV, oferecimento Unilassalle. Aqui, sua graduação entra em campo pra valer. Inscreva-se agora. Oi, Atlântiders! Geração vai, geração vem e até hoje não tivemos outro artista que superasse a potência que foi a obra de Michael Jackson. A prova disso é que o filme que conta parte da história do rei do pop se tornou a cinebiografia com maior estreia em bilheteria de todos os tempos, Thay! Thay tá aqui com a gente hoje aqui de novo. Logo no primeiro final de semana, o filme arrecadou no mundo todo cerca de 217 milhões de dólares. A obra que recebeu o nome de Michael conquistou o público e, como o brasileiro não brinca em serviço, a gente teve o prazer de ver as pessoas usando os trajes do artista no cinema. Apesar de toda essa animação do público, o filme tem sido alvo de comentários negativos por parte da crítica. E lá vem polêmica. O site Rotten Tomatoes, que é onde... Rotten Tomatoes. Tomatoes. O site Rotten Tomatoes, que é onde várias críticas ficam compiladas, deu uma classificação de 38% pro longa, um número bem distante da avaliação do público, que tá com cerca de 97%. Dirigido por Anthony Fuqua e estrelado por Jafar Jackson, que é filho da Jermaine Jackson e sobrinho do Michael Jackson, o filme traz um retrato sobre a vida e o legado do artista. Na trama, a gente acompanha a jornada do Michael desde a descoberta do seu talento quando criança e como líder do Jackson's 5, até a sua transformação em um artista visionário que buscava incansavelmente ser o maior do mundo. O roteiro é assinado pelo 3 vezes indicado ao Oscar John Logan e ele nos permite observar a vida do Michael fora dos holofotes, sem esquecer das performances mais emblemáticas do início da sua fase solo. A produção executiva do filme, ou seja, os donos da parada, está sob o comando do também vencedor do Oscar, Graham King, que também foi responsável pela cinebiografia do Freddie Mercury em parceria com o John Branca e o John McClane, que são figuras ligadas diretamente ao espólio, ou seja, todo o conjunto de bens do Michael Jackson, e também eles foram responsáveis por projetos como This Is It. Parte das críticas ao longa também tá muito ligada porque muita gente acusa ele de ser meio chapa branca. A linha do tempo do filme termina em 1988, ou seja, antes daquelas polêmicas envolvendo e a... Também tem gente que diz que a história passa um grande de um pano para os abusos que o pai, o Joseph Jackson, cometeu contra o Michael. Então assim, esse filme tá rendendo muita treta, é treta entre o elenco, é treta entre a crítica, os fãs, então pega a tua pipoquinha, porque tudo que o filme não te contou, além do hype por trás do rei do pop, eu vou te contar agora. Antes de mais nada, já começa te inscrevendo aqui na ATL TV, porque sempre tem conteúdos inéditos todos os dias para tu assistir onde tu estiver e a hora que tu quiserdes. Michael Jackson nasceu em agosto de 1958, ou seja, era um virginiano na cidade de Gary, que fica em Indiana, nos Estados Unidos. Ele cresceu em uma família grande, e eu diria bem grande, tá? O Michael era o filho número 8 de 10 filhos naquela família. Uma família com poucos recursos, né? Afinal, a mãe era dona de casa e o pai trabalhava em uma usina siderúrgica e ali nas horas vagas ele era guitarrista e empresário musical. Enquanto a Catherine, que era a mãe, era mega protetora ali com os filhos, o Joey tinha uma postura bem mais rígida e disciplinadora. Por já trabalhar com a música, o Joey percebeu o talento dos filhos e criou o grupo Jackson's 5. O Michael entrou ainda muito novo, com 5 anos, ele já ensaiava rigorosamente as coreografias, as músicas. Os ensaios eram bem longos e bem exigentes e muitas vezes eram ali depois da escola das crianças. Segundo relatos do próprio Michael, se houvessem erros no ensaio, eles eram punidos física e psicologicamente. Mesmo entre os irmãos, o Michael já se destacava com a sua afinação, carisma e uma presença de palco que chamava a atenção dos adultos. Ainda criança, ele já se apresentava em lugares que não eram exatamente apropriados para a idade dele, então ele estava lá se apresentando em bares, casas noturnas. Em uma entrevista à Oprah, o Michael disse que a infância dele foi perdida e que ele teve problemas para amadurecer. Para ele, o palco era como estar em casa, mas fora dele, tudo era muito triste. Were you as happy off stage as you appeared to be on stage? Well, on stage for me was home. I was most comfortable and still most comfortable on stage. But once I got off stage, I was like very sad. Really? Yes. And sad from the beginning? Sad since
It first started since the fame? Lonely, sad, having to face with popularity and all of that. There were times when I had great times with my brothers, pillow fights and things, but I used to always cry from loneliness. You did? Yes. Quando Jackson's 5 assinou com a Mountain Records no fim dos anos 60, tudo mudou. Aí vieram os hits, as turnês, os programas de TV e uma infância cada vez mais deixada pra trás. Essa fase moldou quem o Michael se tornou e muitos comportamentos da vida adulta costumam ser associados à infância dele, como todo aquele apego à fantasia, a criação do rancho Neverland. Mesmo estando no Jackson's 5, o Michael já lançava músicas individuais, mas a grande virada aconteceu no fim dos anos 70, quando ele saiu da gravadora e passou a ter mais controle do seu trabalho. O debut da carreira solo do Michael veio em 1979 com o álbum Off the Wall, em parceria com o produtor Quincy Jones. O trabalho misturou disco, funk, soul e mostrou uma versão muito mais madura e confiante do Michael. Depois desse lançamento, ele ficou um pouco bolado com o reconhecimento um pouco limitado do Grammy Awards e decidiu que não queria apenas o sucesso, mas ele queria dominar o mundo. Foi em 1982 que o Michael Jackson simplesmente mudou a história da música com o álbum Thriller. Mais de 300 demos foram consideradas e apenas 9 músicas entraram no álbum. A fórmula revolucionária é que Thriller não tem um som único. O Michael queria que cada faixa tivesse um potencial, um single e potencial. E olha só, não é que ele conseguiu, que ele era muito do bom. Até aquele momento, os clipes eles eram muito mais simples, quase que promocionais, nada de história, nada de grandes produções, mas aí o Michael jogou pro mundo o clipe de Thriller, que era praticamente um curta-metragem com uma história, efeitos especiais, vários bailarinos e uma coreografia que entrou pra eternidade do pop. Vai dançar pra gente? Ai, Thay, não. Para que eu tenho medo do Michael Jackson. Ó. E ele não parou com Thriller, não. Com a faixa Billie Jean, o Michael se tornou o primeiro artista negro a ter videoclipes exibidos em alta rotatividade na MTV. Até ali o canal focava em rock de artistas brancos, mas o sucesso do Michael foi crucial pro crescimento da MTV. Além disso, quando o Michael Jackson apresentou Billie Jean no especial Mountain 25 em 1983, aconteceu algo que ninguém esperava, ninguém imaginava. A galera ficou gag dela gag, Thay. Posso te fazer uma pergunta, Luiz? Ah, o quê? Por que tá a camisa do Internacional? Porque o Michael é um artista internacional. Foi ali que ele apresentou pela primeira vez na TV o Moonwalk. O público ficou em estado de choque, o público ficou maluco porque a dança parecia impossível. E no dia seguinte, todo mundo falava sobre aquilo, todo mundo falava aqui, ó. Todo mundo falava fazendo Moonwalk. Sabe qual é o contrário do Moonwalking? Não dá pra frente. Não dá pra frente. O Moonwalking realmente parecia impossível e eu nunca ousei me arriscar nele, tá? Mas se tem algo que é mais simples do que tu imagina, sabe o que é, Thay? Deixar o like. Também, mas é estudar na Unilassalle. Assim como a mudança de carreira do Michael deve ter sido muito bem pensada e nada fácil, assim é a vida de qualquer pessoa que tá ali naquele momento de decisão ou no recomeço de carreira. Mas o que eu, Luiz Leite, preciso te falar é que entrar na graduação pode ser mais simples do que parece. Com a transferência ou vestibular simplificado, a Unilassalle oferece um caminho real para quem quer evoluir profissionalmente. E olha só o babado, olha só que loucura. Tudo isso com condições de até 40% off durante todo o curso, sem contar a infraestrutura completa de laboratórios, espaços, é uma maravilha. Então, se tu ficou curioso, agende uma visita e conheça a Unilassalle e inscreva-se! Unilassalle. Olha, se o Michael ficou um pouco bolado com o Grammy, depois de Thriller, ele deve ter mudado de opinião. Pois estamos falando do álbum mais vendido da história, estimado em mais de 60 milhões de cópias, e estamos falando dos anos 80, meus amigos. Não é que nem agora que tem YouTube que tu pode ouvir no Spotify. Não, é os anos 80. Chegou lá do outro lado do mundo. 80 milhões. Tá gag? Foram 7 singles no top 10 e 8 Grammys em uma única noite. Foi nessa fase que o Michael começou a construir aquela imagem do rei do pop. A luva, a jaqueta, as meias brancas, tudo virou a marca de um grande mito. E depois do sucesso colossal de Thriller, o mundo todo ficou se perguntando se o Michael conseguiria repetir tal feito. Obviamente que ele transformou isso num desafio pessoal e entrou no estúdio com a meta de criar um álbum 100% de singles fortes, e foi assim que nasceu
nasceu o álbum Bad, em 1987. Se Off the Wall era mais leve e Thriller era eclético, Bad era bem mais pesado, tinha atitude e trouxe elementos que viraram o estilo do pop nos anos 90. Foram mais de 35 milhões de cópias vendidas e mais de 5 singles, tá, Thay? Em primeiro lugar na Billboard. Mesmo não superando Thriller, foi um dos maiores álbuns da história e com ele que o Michael fez a sua primeira turnê solo. Com a Bad World Tour, ele viajou por vários continentes com estádios lotados, coreografias mega precisas e estabeleceu um padrão de shows e a régua foi lá em cima. Apesar desse ser um dos maiores álbuns da carreira, a mídia já começava a dividir a atenção entre a música e a aparência do Michael. Ah, o Michael Jackson tá clareando a pele. Ele tá fazendo isso de propósito. Oh, meu Deus, o que será isso? Durante décadas, a mudança na cor da pele do Michael Jackson foi um dos temas mais debatidos e mal compreendidos da cultura pop. Agora imagina na época em que o acesso à informação e à ciência não era como a gente tem hoje. Não era uma loucura. Apesar de toda essa especulação, a autópsia realizada em 2009 confirmou categoricamente que o Michael Jackson sofria de vitiligo. Essa é uma condição em que o sistema imunológico ataca as células responsáveis pela pigmentação, resultando em várias manchas brancas pelo corpo. No caso do Michael, a despigmentação foi bem severa e afetava o rosto, peitos, braços, o abdômen. Para lidar com um vitiligo em estágio tão avançado, ele usava um creme chamado Benoquin, que era o único tratamento aprovado para remover o pigmento remanescente em pacientes com essa doença. Aliás, quando o Michael morreu, foram encontrados vários tubos desse medicamento na casa do artista. O uso desse tratamento não era uma tentativa de ficar branco por estética, mas por uma recomendação médica comum para pacientes que já perderam maior parte da pigmentação natural. A carreira do Michael foi marcada então por vários boatos, várias especulações e outras histórias começaram a surgir depois que uma foto do Michael dentro de uma câmera de vidro foi divulgada. Na época foi dito que era uma câmera hiperbárica, tá? Que ela servia ali para deixar ele mais jovem. Além disso, veículos noticiavam que o Michael tomava hormônios femininos para que ele mantivesse a voz dele aguda. Também tinham boatos que diziam que o Michael era gay ou um grande maluco só porque ele adotou um macaco. O Bubbles era o chimpanzé de estimação do artista e vivia como um membro da família, então ele usava o banheiro junto com os humanos, ele dormia num berço e viajava às turnês junto com o Michael. Em meados dos anos 2000, devido à puberdade e à agressividade que é natural da espécie, o Bubbles foi transferido para um santuário para garantir o seu bem-estar e ele permanece lá até hoje, saudável e sustentado pelo espólio do Michael Jackson. Em 1988, aconteceu a criação de uma das partes mais simbólicas e debatidas da vida do rei do pop, o rancho Neverland. O Michael comprou a propriedade por cerca de 17 milhões de dólares, e esse nome Neverland foi inspirado diretamente na Terra do Nunca, do personagem Peter Pan, que é o menino que nunca cresce. E aqui vemos mais camadas da mente do Michael, porque frequentemente ele falava sobre a infância perdida, e o rancho seria, segundo ele, uma forma de recuperar essa infância. Durante os anos seguintes, o artista investiu dezenas de milhões de dólares para transformar o local em algo único que tinha parques de diversões, zoológico particular com animais exóticos, cinema privado, estação de trem com trilhos pelo terreno e várias áreas temáticas. O rancho tinha mais de 1.000 hectares e funcionava como um grande parque temático privado. Em 1991, a era Dangerous marcou uma fase onde o Michael explorou outros tipos de sons e ele começou a usar a música como uma ferramenta social. Se antes o Michael falava mais de amor e de identidade, nessa era ele cantava sobre racismo, desigualdade, conflitos globais. Entre o sucesso desse álbum e os pitacos da imprensa em relação à sua aparência, eis que veio a primeira grande acusação de abuso sexual infantil. Apesar da grande repercussão, o caso foi resolvido fora dos tribunais por falta de evidências consideradas suficientes. O problema é que essa história deu mais insumo para criar uma narrativa negativa para o Michael, porque a imprensa conectou alguns fatos. A mudança de pele dele, que era uma parada meio estranha, o comportamento dele excêntrico e essas acusações criminais. Essa combinação foi mais do que suficiente para manchar a imagem do Michael no mundo todo. Falei antes ali de Neverland, da sua proposta de ser um lugar mágico, mas o rancho do Michael acabou virando o centro das suas polêmicas. Neverland foi citada em acusações como o local onde os supostos abusos teriam ocorrido. Apesar disso, nenhuma acusação resultou em uma condenação criminal de que teria realmente acontecido algo no rancho. No meio dessa confusão toda, o Michael cancelou parte da turnê Dangerous World Tour. Além disso, admitiu estar dependente de analgésicos e foi para reabilitação. Esse final dos anos 90 foi bem conturbado pro Michael, que tava ali com a imagem pública bem dividida. Uma galera gostando, uma galera defendendo, outra galera odiando, criticando. Então, enquanto os fãs defendiam, a mídia mais
descia o cacete na cabeça do Michael. Em 2003, o documentário Living with the Michael Jackson acompanhou o astro por vários meses e tinha como objetivo humanizar e mostrar quem ele realmente era longe dos palcos. Mas o efeito foi bem contrário e a cagada aumentou ainda mais com algumas declarações do Michael e fortaleceu ainda mais essa ideia de que ele estava vivendo completamente fora da realidade. Sendo assim, a primeira metade da década de 2000 ficou manchada pelos processos que o Michael Jackson viveu. O julgamento principal aconteceu em 2005 e, no fim, o artista foi absolvido de todas essas acusações. Apesar da absolvição, a reputação do Michael já estava bem afetada e ele se afastou dos Estados Unidos por um tempo, mas continuou sendo muito alvo de debates e teorias. Depois de anos afastado dos palcos, o Michael Jackson anunciou em março de 2009 uma série de shows em Londres chamada This Is It. Inicialmente seriam 10 apresentações, mas a demanda foi tão absurda que os shows aumentaram para 50 datas e mais de 1 milhão de ingressos foram vendidos rapidamente. Ou seja, a expectativa para o grande retorno do Michael estava lá em cima. Porém, nos bastidores, a situação era bem preocupante, afinal o Michael ele estava bem magro, ele não parecia estar ali na melhor condição de saúde não. A pressão financeira e contratual para cumprir os shows fazia com que o Michael ensaiasse intensamente por horas e relatos na época indicavam que ele estava bem dependente de medicamentos para dormir. Para lidar com a insônia, o Michael passou a usar sedativos fortes, especialmente o analgésico Propofol. Esse medicamento normalmente é usado em hospitais e não como um remédio para dormir em casa. O médico pessoal dele, o Conrad Murray, era a pessoa que administrava essas substâncias. Até que na manhã de 25 de julho de 2009, em Los Angeles, o Michael Jackson sofreu uma parada cardíaca e morreu aos 50 anos. Equipes de emergência foram chamadas e ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O laudo oficial determinou homicídio culposo, que é sem a intenção de matar, causado por uma intoxicação aguda do Propofol, combinado aí com outros sedativos. O médico de Michael foi acusado de negligência grave e em 2011 ele foi condenado a 4 anos de prisão, mas cumpriu apenas 2. A morte do rei do pop gerou uma comoção imediata no mundo todo. O Google, na época, ficou temporariamente instável devido ao volume de buscas, e milhões de pessoas foram às ruas e fãs se reuniram em diversos países. O memorial reuniu cerca de 17 mil pessoas dentro do Staples Center e cerca de 2 bilhões e meio de pessoas assistiram pela TV e pela internet. Mas apesar de todo o laudo atestando a morte do Michael, até hoje existem várias teorias conspiratórias em torno desse assunto e eu confesso que eu acredito. A primeira é a mais famosa de que o Michael Jackson tá vivo, galera. Michael Jackson tá vivo, galera. Muitos fãs que acreditam nessa teoria, eles acreditam que o Michael apareceu no programa Larry King em 2009, disfarçado como Dave, um amigo do cantor que sofreu queimaduras graves na infância. As semelhanças na voz e nos gestos alimentavam essa hipótese, e essa teoria sugere que ele teria forjado a própria morte para escapar da pressão da turnê de This Is It e de dívidas bilionárias, passando a viver anonimamente. Ao longo dos anos, vídeos granulados e fotos, como uma selfie da filha Paris Jackson, onde fãs alegam ver um vulto no banco de trás, que aí já me dá um pouco de medo, são usados como provas de que ele estaria realmente escondido. O próprio funeral do Michael é cercado de mistérios e várias teorias. Muita gente achou estranho o fato do caixão do Michael ter permanecido fechado durante o memorial, e tem gente que acredita na hipótese de que o Michael estava lá na plateia assistindo o próprio funeral disfarçado. Complicado. Todas essas teorias se apoiam em detalhes visuais, mas também que são meio ambíguos, mas aqui no mundo real, gente, as evidências são bem sólidas, como a autópsia oficial, a investigação policial e a condenação do médico Conrad Murray. Mas agora um parênteses, eu acredito que ele tá vivo. Por quê? Porque eu acho que faz total sentido, gente. Zero prova. Não, e tem os vídeos, Vai. os vídeos dele, da sombra dele, Tem aquele lá do fim do corredor. do fim do corredor que me dá medo. Como eu falei lá no começo do vídeo, as filas do cinema para assistir ao filme do Michael estão bem grandes, e o que também tá bem extenso é a lista de polêmicas. Todas essas confusões em torno da vida do Michael não aparecem no filme, olha só que legal. E existe uma divisão bem clara entre os fãs que defendem essa homenagem ao legado dele, enquanto outras pessoas consideram um pouco problemático celebrar a vida de alguém envolvido em acusações tão graves. Mas a polêmica também corre nos bastidores, tá? A atriz Nia Long, que interpreta a mãe do protagonista no filme, tá passando por um
um conflito com a produtora. Segundo informações, ela alega que o estúdio não cumpriu uma cláusula contratual que garantia que ela não receberia menos do que os outros atores coadjuvantes do elenco. A situação teria gerado uma disputa entre a atriz e a produtora do longa. Outro ponto levantado por Nia é que, apesar de aparecer menos na versão final do filme do que o ator Colman Domingo, a participação dela era maior no roteiro. Então ela ficou aí. Era grande no papel e na hora do filme me cortaram. Como é que faz? E é sempre as mulheres, né? Mas aqui está o babado plot twist. O plano original do filme já era começar direto nos momentos mais delicados da vida do Michael, porém, advogados ligados aos direitos de Michael Jackson identificaram uma cláusula em um acordo antigo que impedia a inclusão de um dos acusadores de assédio no filme. Tudo isso obrigou a produção a eliminar qualquer menção direta às acusações de abuso, ou seja, não foi uma decisão criativa, mas sim uma imposição legal que ia dar um problema lá e eles deram pra trás. Se tu assistiu o filme do Michael, conta aqui embaixo o que tu acha dessa história contada aí em partes no cinema e também aproveita para se inscrever aqui na TLTV porque sempre tem conteúdos inéditos e muito mais. Tu sabia também, Luiz, que a filha do Michael Jackson odiou o filme? É mesmo? Não tava sabendo. Por quê? Parece que mandaram o roteiro pra ela e ela disse assim, não é tudo verdade, né? E aí eles ficaram, tá, mas foda-se. A gente vai fazer mesmo assim. E aí ela, então tá bom. Então não vou ver essa merda. Se ela não mandava no negócio, né? Não, ela não mandava. Só que, tipo assim, mandaram pra ela só pra dizer que mandaram, entendeu? Tipo, porque se ela falou qualquer coisa, eles cagaram. Então é isso. E a Janet Jackson, que é a irmã do Michael Jackson, também não está muito satisfeita. Ela não se envolveu muito, né? Não gostou muito. Ela odiou de não ter sido envolvida, na verdade, porque ela nem aparece no filme. E o Bruno Mars, que é filho dele, também não se envolveu, né? Complicado. E tu sabe, né, que o que o Michael Jackson mais gostava de comer? Não sei. Piré. A TLTV, oferecimento Unilassalle. Aqui, sua graduação entra em campo pra valer. Inscreva-se agora.